Apesar de trazer solução de escalabilidade para o Bitcoin, a Lightning possui trade-offs que a fazem não ser recomendada para guardar grandes valores. Apesar de ser possível juntar Lightning com autocustódia, isso requer uma estrutura complexa que definitivamente não foi pensada para o afegão médio, como por exemplo rodar um node Lightning, abrir e fechar canais, gerenciar a liquidez de entrada e saída, etc. Então, usar Bitcoin na rede Lightning sempre empurrou os menus técnicos para carteiras custodiais. Blink, Wallet of Satoshi, Strike, aplicativos que, apesar de não sofrerem ataques hackers com frequência, são instituições centralizadas que, querendo ou não, estão com a posse real dos seus bitcoins. Eles abdicam de te entregar a chave privada e, em troca, eles cuidam de toda a questão de liquidez e canais, e você só tem o trabalho de lidar com envio e recebimento. E agora você entende o porquê de, apesar da DIG recomendar essas carteiras, a gente não recomenda que você as utilize guardando grandes valores. Pois bem, visando solucionar esse problema de complexidade e autocustódia, surge um novo ingrediente para a rede Lightning, e a proposta é bastante interessante. Eu vou tentar explicar sem entrar muito em detalhes técnicos aqui. Sabemos hoje que a rede Lightning funciona nativamente através de conexão de canais. É como se uma carteira A que possui canal aberto com uma carteira B, a carteira B possui canal com a carteiras C, D, E e F, e pela carteira A ter canal com a carteira B, ela pode enviar valores para todas as outras carteiras C, D, E e F usando a carteira B como ponte. Sim, você não enxerga nada disso utilizando a maioria das carteiras Lightning, justamente porque elas acham complexidade demais para entregar na sua mão. Acredito que concordamos nesse quesito, né? Fora que, além de precisar manter canais, precisamos ter liquidez. Imagina uma ampulheta, onde você tem um lado cheio de areia e o outro lado vazio. Quando viramos essa ampulheta, a areia vai se deslocando para o outro lado do objeto, até que fique totalmente cheia de areia do lado oposto e vazia do lado antigo. Agora imagina uma abertura de canal Lightning com, por exemplo, um BTC. Do seu lado terá um BTC disponível para envio e nada disponível para recebimento. Sim, você não pode receber nada, lembra da ampulheta. Conforme você vai fazendo envios, por exemplo, você faz um envio de meio BTC, agora abre-se uma possibilidade de você receber até meio BTC. Então, meio que funciona como uma ampulheta. Você tem um limite de gasto definido na criação do canal e conforme você gasta, vai abrindo mais possibilidades de recebimento, que também é limitado ao valor total do canal. Agora, imagina se simplesmente essa dinâmica de canais não existisse e no lugar dela tivéssemos uma pool, uma piscina compartilhada de moedas, onde seus fundos estão protegidos por duas chaves, uma está com você e outra está com os mantenedores da rede, de uma forma que você não precisa da chave deles para movimentar fundos ou até mesmo retirá-los da rede Lightning, mas eles precisam obrigatoriamente da sua chave para poder movimentar os fundos, ou seja, uma multisig que requer obrigatoriamente a sua assinatura e não há nenhum outro jeito de contornar isso. Ao enviar moedas utilizando essa rede, você não vai precisar ter rotas de canais. Todo mundo está na mesma pool. O que acontece é que você apenas transfere a chave das suas moedas para outra pessoa. É como se você não precisasse movimentar uma casa inteira para poder vendê-la, e sim apenas entregar a chave da porta para o novo dono. Quando você faz um envio, o sistema queima a sua chave e cria uma nova que vai para o dono, o recebedor das moedas. Essa é a proposta da Spark. Uma estrutura complementar à rede Lightning que traz essa dinâmica para facilitar a autocustódia e o manuseio da Lightning por pessoas não técnicas. Você pode ter seu Bitcoin em autocustódia porque a chave dos mantenedores não consegue movimentar os fundos sem que você assine juntamente com eles. E por não existir uma estrutura complexa de canais e liquidez, é uma rede que até mesmo a sua avó vai conseguir usar sem contratempos. Quanto à questão de compatibilidade, você pode ficar tranquilo em relação a isso porque tudo ainda ocorre dentro da Lightning. Então, se você vai enviar fundos ou receber fundos, tanto faz se é uma carteira Spark ou não Spark, as carteiras conseguem conversar entre si normalmente. A única diferença é que carteiras Spark para Spark, a taxa é zero. Você vai pagar nada de taxa na hora de fazer o envio. E caso você queira enviar de uma carteira Spark para uma carteira não Spark, aí você vai pagar uma taxa adicional, que é basicamente uma taxa Lightning um pouquinho mais acima, porque é uma taxa que vai para os mantenedores. Um outro ponto positivo é que, já que agora você tem posse da chave privada da sua carteira Lightning, é possível construir uma estrutura offline de assinatura, ou seja, agora as portas estão abertas para hardware wallets assinarem transações Lightning totalmente offline, sendo um acréscimo de segurança para sua chave Lightning.
Para exemplificar como a rede funciona, estarei utilizando a Wallet of Satoshi. Sim, a Wallet of Satoshi agora possui Spark, basta você ir nas configurações do aplicativo e pedir por uma carteira não custodial. E o aplicativo vai entregar uma chave privada que você guardará com aquele cuidado que você já aprendeu ao longo desse canal. A Wallet of Satoshi ela continua oferecendo a opção custodial, ou seja, você terá um backup que não é a sua chave privada, é o seu e-mail, mas agora você tem essa outra opção de chave não custodial. Eu já fiz um vídeo tutorial no passado sobre a Wallet of Satoshi, se quiser eu vou deixar aqui no card, mas você assiste a posterior. O que eu quero te mostrar hoje é algo que não era possível há pouco tempo atrás, que é você pegar a sua chave criada na Wallet of Satoshi e abrir em outras carteiras Lightning, como por exemplo a Cake Wallet, que é essa carteira que eu acabei de abrir. Ela inicia dessa forma, pedindo para você configurar um PIN. Eu vou configurar um PIN fácil aqui só para a gente passar essa etapa. E aí depois ela pergunta se a gente quer criar uma carteira nova ou restaurar uma que a gente já tem. Vou clicar em restaurar e restaurar a partir da seed. Selecionamos Bitcoin como moeda, prosseguimos, damos o nome da carteira de Test Wallet of Satoshi, e embaixo colocamos a seed que foi gerada na Wallet of Satoshi. E aí clicamos em restaurar e vocês vão perceber que vai abrir uma carteira com 0 BTC, mas essa é a parte on-chain. A parte Lightning é quando você clica nesse botão de raio aí em cima. E olha só, temos os nossos 10.000 satoshis que recebemos na Wallet of Satoshi. Agora vamos para mais um teste. Vou clicar aqui em receber para aparecer o meu endereço Lightning para poder receber fundos Lightning. Vou copiar ele, vou lá na minha Strike fazer o envio de 10.000 satoshis. Vou colar aqui o endereço, digitar aqui 10.000 satoshis. Clicamos em Next e depois em Confirme para poder enviar esse fundo lá para Cake Wallet. E aí fica a pergunta, será que se eu receber pela Cake, a Wallet of Satoshi também vai atualizar o saldo? É o que a gente vai ver agora. Ó, você pode perceber que já chegou os 10.000 satoshis na Cake, e agora a gente vai lá na Wallet of Satoshi, e você só aguarda um pouquinho para poder a rede fazer um refresh do saldo, e olha só os 20.000 aí. Ou seja, você não precisa nem estar online na Wallet of Satoshi para receber. Da mesma forma, eu posso fazer um envio aqui, ó. Vou fazer um envio de 15.000 satoshis para minha Strike, digitar aqui 15.000 e clicar aqui em enviar. A gente aguarda a transação ser concluída e agora nós temos 4.940 satoshis e eu vou voltar lá na Cake para ver se o saldo vai ser atualizado. Só aguardar um pouquinho que vai aparecer o saldo atualizado na sua tela. Então, no formato padrão de carteiras Lightning custodiais, cada carteira tem seu formato único e separado de backup. Por exemplo, a Wallet of Satoshi usa o seu e-mail para backup, no formato custodial que ela ainda fornece. A Blink usa o seu número de celular. A Albi usa também um e-mail e uma senha. A Strike usa seu e-mail e por aí vai. Mas no final, todas essas carteiras, todos esses backups só são recuperáveis em suas respectivas carteiras. Então você não consegue, por exemplo, recuperar uma carteira da Blink usando a Strike ou usando a Wallet of Satoshi e vice-versa. Fora que, caso você tenha saldo Lightning em uma carteira custodial e os desenvolvedores decidem desligar essa área de Lightning, como já aconteceu com a Blue Wallet no passado, se vocês verem vídeos anteriores desse canal, vocês vão perceber que a Blue Wallet já teve uma área de Lightning, mas era custodial, e eles resolveram fechar essa área Lightning e ficar somente com Lightning não custodial e on-chain não custodial. Até hoje eu recebo pessoas pedindo ajuda porque não viram essa notícia do fechamento da Lightning na Blue Wallet e acabou ficando com saldo travado na estrutura, tendo que acionar o suporte, passar por burocracias e aguardar um bom tempo para rever o saldo. Agora, nessa modalidade Spark, essa centralização de aplicativos, de backup, de custódia, tudo isso foi superada, porque nós temos uma chave privada real e interoperável em qualquer carteira Spark. Então, por exemplo, a Wallet of Satoshi pode sumir que o seu saldo Lightning estará salvo. Mas, como nem tudo é flores, sim, esse formato de operação na Spark possui um trade-off, possui um ponto negativo. Caso você não se lembre ou caso nunca tenha ouvido falar, existe uma questão que nenhuma criptomoeda conseguiu resolver em uma única camada de rede, que é o trilema blockchain, onde você não consegue ter essas três características ao mesmo tempo: velocidade ou escalabilidade, descentralização e segurança. Se tratando da Spark, nós conseguimos escalabilidade com as nossas transações rápidas e segurança quando temos posse da chave privada. Mas, se vocês notarem,
A rede requer mantenedores centrais que registram em tempo real as informações da rede, guardando e atualizando um livro-caixa com transações, moedas envolvidas e seus respectivos donos, quase igual a uma blockchain. E a semelhança com uma blockchain é tão grande que existe um site de exploração de transações, que é o sparkscan.io. Assim como o mempool.space, onde você pesquisa sobre transações on-chain, é possível puxar um hash ID de uma transação Spark e pesquisá-la nesse site para poder obter mais detalhes sobre a transação. Pois é, isso implica dizer que os mantenedores da rede são capazes de saber quanto uma carteira A envia para uma carteira B. Por mais que eles não sejam capazes de mover o saldo nem de forma coercitiva, acaba sendo um trade-off gigante no quesito privacidade e talvez depois de saber disso você esteja até querendo fechar o vídeo, mas calma que nem tudo está perdido. Vou explicar. Primeiro que esse tipo de cenário já era possível no formato anterior de carteiras custodiais. Uma Blink, por exemplo, sabendo que você é o usuário XYZ, tem todo o seu histórico de movimentações na carteira e ainda por cima pode confiscar esse saldo. Por exemplo, em uma ordem judicial, caso ela opte por fornecer ou não, enfim, o que importa é que ela tem essa opção de confiscar o seu saldo, coisa que no formato Spark não seria possível. Nesse quesito de privacidade não há muito o que se fazer, só temos dois caminhos. Ou utilizamos uma estrutura própria de Lightning e com isso vem todo um gerenciamento de estrutura com node, canais, liquidez, tudo que mencionei aqui no vídeo, ou então usamos a rede Liquid, que apesar de ser uma rede federada, os operadores da federação por design não conseguem verificar a quantidade de saldo transacionado. O segundo ponto que eu queria destacar é que você pode escolher se o seu histórico de movimentações será público ou privado. A maioria das carteiras Spark hoje estão vindo com a opção privado por padrão, ou seja, somente os mantenedores guardam o seu histórico e ele não fica público aparecendo em sites de pesquisa como o SparkScan. E para finalizar, o terceiro ponto é que a Spark é uma ferramenta 100% open source, ou seja, qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode criar uma estrutura para si e se tornar mantenedor, continuando a conversar normalmente com a rede Lightning. Conforme a quantidade de operadores Spark for crescendo, você pode escolher qual rede de mantenedores você confia, para guardar o seu histórico sem te dedurar em um possível cenário de autoritarismo estatal, podendo ser, por exemplo, uma rede de mantenedores os quais você tem contato próximo, como pessoas do seu bairro, amigos, etc. Então agora você já sabe, com a Spark, a Lightning continua sendo uma rede que não cobre todas as necessidades do Bitcoin, mas sabendo dos pontos negativos, você consegue agora ter acesso à segunda camada do Bitcoin com mais segurança, em posse real da sua chave privada, sem se preocupar se os fundos serão confiscados, se a carteira que você utiliza vai desaparecer e por aí vai. E então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida a respeito da Spark, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo assim que ver. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compre Bitcoin. Aonde? Na Dig, www.vempradig.com, onde você pode comprar Bitcoin sem KYC na plataforma mais rápida e simples de se comprar Bitcoin disponível no mercado. Por hoje é só, muito obrigado e valeu!